Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor da Silva Oliveira. Eu vou estar fazendo uma apresentação de um experimento que pode ser aplicado no ensino fundamental ou no ensino médio e que aborda aspectos da eletrodinâmica, beleza? Bom, para desenvolver a minha apresentação, eu vou utilizar alguns pontos, né, algumas etapas. Então, a primeira etapa seria a relação do experimento com a BNCC, né? Eu vou justificar essa temática da eletrodinâmica, da construção de circuito através da BNCC. E o outro ponto é que eu vou me pautar, eu vou me basear nos três momentos pedagógicos para desenvolver as aulas, né? Eu vou desenvolver a relação entre o experimento e a sala de aula e eu vou me basear nos três momentos pedagógicos. No segundo ponto, eu vou fazer uma relação do experimento com a disciplina de Eletricidade e Magnetismo 2, e eu vou abordar um pouco da questão da eletrodinâmica e assim uns aspectos ali que estão não fazem parte da disciplina, mas que são interessantes de falar, são alguns aspectos da eletroquímica, beleza? Bom, já na terceira etapa, eu vou falar do experimento em si, vou apresentar algumas literaturas que estão relacionadas com a temática do experimento, os materiais utilizados, o processo de montagem, alguns cuidados e, claro, o diagrama elétrico do experimento para a coleta de dados, tudo bem? Por fim, já chegando no final, eu vou falar sobre alguns dos dados experimentais que foram obtidos e vou calcular a resistência interna e fazer uma comparação entre os diferentes materiais que foram calculada a resistência interna. Mais para frente isso vai ficar mais claro, beleza? E no final, eu vou apresentar alguns materiais extras e as referências. Bom, então vamos começar aqui com a aplicação em sala de aula. Como já dito, eu ia apresentar uma justificativa com base na BNCC, então eu fiz um recorte da BNCC tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E no ensino fundamental aparece muito claro aqui sobre a construção de circuitos elétricos com pilha ou baterias, fio e lâmpadas e outros dispositivos. Então, essa habilidade aqui ela já justificaria o experimento para a formação de circuitos, para o desenvolvimento de uma bateria, desenvolvimento de uma pilha. Já no ensino médio, a gente tem algumas habilidades que podem se aprofundar já nessa questão de construção de circuitos elétricos. Que a primeira seria utilizar instrumentos de medições, né, para fazer uma coleta de dados. E a segunda você pegar e realizar previsões sobre o motor, sobre a bateria. Então, uma previsão que pode ser feita, um dado que pode ser desenvolvido, é a questão da resistência elétrica do material utilizado para fazer a bateria, tudo bem? Então, essas três habilidades aqui, elas podem ser utilizadas para desenvolver esse experimento. Então, alguns conteúdos que serão abordados de acordo com a etapa de ensino, né? Então, no ensino fundamental, serão abordados condutores, isolantes elétricos, corrente elétrica, geradores e tensão elétrica, resistência elétrica e circuito elétrico. Já no ensino médio, além dos conteúdos que já foram abordados no ensino fundamental, serão apresentados ainda mais a lei de Ohm, a lei de geradores, operações básicas da matemática, porque a gente vai nessa lei de Ohm e lei de geradores, essas operações básicas da matemática são fundamentais ali para desenvolver essas relações. E por fim, o uso de instrumentos de medição e coleta de dados. Bom, então, como eu já tinha falado, eu ia me pautar nos três momentos pedagógicos. E então, a primeira etapa, né, o primeiro momento seria a problematização inicial. Então, a aula começaria problematizando. Então, uma pergunta problematizadora para os alunos pensarem, para os alunos discutir, mostrar suas ideias, é o que faz uma lâmpada acender. A ideia por trás dessa pergunta é que os alunos possam falar,
falar os tipos de materiais, os tipos de equipamentos que fazem uma lâmpada de carro, uma lâmpada ali do abajur, a lâmpada ali da sala de estar, falar aspectos, falar equipamentos que fazem essa lâmpada acender. No final, a gente quer chegar, eu quero que eles falem sobre baterias, sobre pilhas, que esses são só alguns dos equipamentos, né? Alguns dos materiais que normalmente se encontram para acender lâmpadas pequenas, lâmpadas grandes, enfim, lâmpadas de carro, enfim. E aí vamos organizar essas ideias e, e ir para a próxima etapa da aula, que seria a organização do conhecimento. Então, nessa etapa, a gente vai revisar a lei de Ohm e a lei dos geradores, vai apresentar para os alunos essa lei, vai revisar porque eles já viram conceitos de tensão, de resistência, de corrente. Eles já viram esses conceitos no ensino fundamental. Então, no ensino médio, seria uma coisa mais para relembrar mesmo e aí apresentar a relação da lei de Ohm e da lei dos geradores. E em seguida desenvolver o experimento. Por fim, já na aplicação do conhecimento e a discussão, a ideia seria relacionar com o cotidiano, fazer uma comparação entre as pilhas convencionais e o experimento. Então, questões como qual é o terminal positivo, qual é o terminal negativo, qual é a relação da pilha convencional com essa pilha, esse experimento ele é uma pilha ou ele é uma bateria, porque tem uma única célula ou tem várias células em série. Então, questões como essa seriam interessantes para desenvolver com os alunos. E por fim, como a gente vai estar calculando a resistência interna dos materiais do experimento, é interessante quebrar ali com aquela concepção alternativa de moto perpétuo, né, em que os materiais, que um determinado equipamento, ele pode ficar ali incansadamente produzindo energia, e isso a gente consegue já quebrar apresentando a resistência interna dos materiais. Bom, vou apresentar aqui um pouco sobre o eletromagnetismo e a química do experimento. Então, na eletrodinâmica, na sala seria apresentada a lei de Ohm, então que a diferença de potencial vai ser igual à resistência vezes a corrente, né? Então o RI, e a lei dos geradores, que a gente vai ter que a diferença de potencial vai ser igual à força eletromotriz menos a corrente vezes a resistência interna ali da nossa bateria ou da nossa pilha. Enfim, como a gente quer a resistência interna, é um dado que a gente não tem, já que a diferença de potencial, a força eletromotriz e a corrente a gente pode coletar com um multímetro, por exemplo, a gente pode explicitar a nossa resistência interna e encontrar ela. Então a gente vai ter dessa forma como vai ficar no final. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a eletroquímica. Aqui tem um pouco da pilha de Daniels, né? Um experimento que já é visto na química, no ensino médio ou também no ensino fundamental. E aí a ideia é falar um pouco só algumas características, né? Então na pilha a gente vai ter os dois eletrodos, né? Então a gente vai ter o cátodo, que é a placa de cobre nesse caso, e que ela vai sofrer redução, vai receber os elétrons e vai aumentar sua massa. Já o ânodo, ele vai ser a placa de zinco, ele vai sofrer oxidação, perde elétrons e diminui a sua massa. Aqui tem um resumo da equação da pilha de como vai acontecer esse processo químico, beleza? Bom, agora vamos para o experimento da baterias, pilhas e circuitos. Bom, aqui antes de começar o experimento e de apresentar os materiais, eu recomendo fortemente dois materiais muito bacanas, né? Que pode ser encontrados na internet. O primeiro é esse material aqui sobre a eletroquímica do experimento, né? Que vai falar um pouco sobre a parte química relacionada com essa bateria de batatas. E a outra
é um vídeo do professor Cláudio, que ele apresenta um pouco sobre esse experimento da bateria com batatas. Então é muito interessante esses dois conteúdos. Bom, antes de começar mesmo no experimento também, eu vou falar um pouquinho só de um pedaço da história, né, que é sobre da onde saiu essa ideia de pilha, né, quando surgiu. Então essa ideia de pilha, ela surgiu ali com o Volta, né, o Volta ele desenvolveu uma pilha, a pilha de Volta, ou pilha voltaica, e ela foi inventada ali em 1799. E aí a ideia dele era empilhar, fazer diversas células, né, e empilhando essas células. E essas células elas eram formadas por cobre, um eletrólito, né, que era um pedaço de pano úmido embebido com um ácido, e depois tinha uma placa de zinco. E aí ele fazia várias células dessa em contato, e aí ele gerava uma corrente elétrica, ele gerava uma diferença de potencial entre os terminais dessa pilha voltaica. E assim ele desenvolveu essa pilha, né? Então essa ideia de pilha vem do Volta porque ele empilhava essas células, né? Essas células que é de cobre, o eletrólito e o zinco. Bom, para desenvolver o experimento, a gente vai precisar de alguns materiais que são algumas frutas ou legumes. Então, no caso, batata, laranja, limão. A gente vai precisar de fios de cobre, uma placa de zinco. No lugar pode ser utilizado um prego zincado. O outro seria uma placa de cobre. E se você não tiver uma placa de cobre ali, você pode utilizar uma moeda de 5 centavos que tem uma liga metálica com cobre. O outro material seria um LED e, por último, um multímetro. Esses são os materiais. Se for aplicado para o ensino fundamental, e você não for fazer coleta de dados ou não tiver ali um multímetro, você pode fazer a coleta de dados com base na intensidade da luz do LED, na intensidade luminosa do LED. Então, o LED está brilhando mais, o LED está brilhando menos, enfim, fazer essas comparações. Então, essa seria uma forma de fazer uma coleta de dados. Bom, o processo de desenvolvimento. O primeiro passo seria recortar as placas de cobre e zinco, e aqui é bem interessante você tentar recortar as placas com uma mesma medida. Isso é muito importante porque se você colocar uma maior superfície de contato com o material, ele vai ter uma maior diferença de potencial. Então é importante deixar todas as placas de cobre e zinco numa mesma dimensão. Depois, em seguida, lixar as placas para retirar as rebarbas e não ter problemas com corte, enfim. Depois, fazer pequenos furos nas placas. Esses pequenos furos é para passar depois o fio de cobre. E assim, é interessante mencionar que é preciso retirar o esmalte para conduzir a eletricidade, certo? Porque se não retirar esse esmalte aí, ele vai servir como um isolante e aí não vai passar a, a carga, não vai passar ali a tensão para o fio, da placa para o fio. Enfim, no quinto passo, a gente vai introduzir as frutas ou os legumes, né? Introduzir as placas nas frutas e nos legumes. E aqui é aquilo que eu já tinha mencionado. É bom deixar numa mesma distância todas as placas nas frutas e nas verduras. Então, quando for introduzir uma certa medida da placa na fruta ou na verdura. E por fim, conectar os fios de cobre no LED ou no multímetro. Então o resultado seria mais ou menos esse, né? Então a gente vai ter ali a nossa fruta, né? Nesse caso é um limão, e a gente vai ter as placas de cobre e zinco é, in- inseridas na fruta, né? No limão. E está conectado com o LED aqui. Bom,
As coletas de dados vão ser feitas da seguinte forma: a gente vai utilizar três diferentes arranjos, né? E vai utilizar um multímetro na função de voltímetro e na função de amperímetro. Então, para calcular a força eletromotriz, a FEM, a gente vai colocar o multímetro na função de voltímetro em série com a nossa pilha, né? A nossa bateria, o nosso experimento da bateria. Já para o já para medir a corrente do experimento, a gente vai pegar o multímetro, colocar na função amperímetro e vai colocar em série o amperímetro tanto com a nossa bateria quanto com o nosso LED. Por fim, a gente vai colocar o voltímetro em paralelo com o nosso LED e com a bateria. E fazendo esse arranjo, a gente vai conseguir obter os dados de DDP, né, da diferença de potencial. Beleza? Então aqui eu vou começar a apresentar os dados, né? O primeiro dado vai ser sobre a batata. Então, para a batata, a gente vai ter uma força eletromotriz de 3,62 volts. De corrente vai ser de 54 microamperes. Para DDP vai ser de 2,19 volts. Já para os dados do limão Tahiti, a gente vai ter uma FEM de 3,57, uma corrente de 66 microamperes, uma DDP de 2,23 volts. Para o limão siciliano, a gente vai ter uma FEM de 3,73, uma corrente de 85 microamperes e um ADDP de 2,22 volts. Já para a laranja, a gente vai ter uma FEM de 3,68, uma corrente de 63 microamperes e um ADDP de 2,19 volts. E aqui tem os dados obtidos numa tabela com os limões, né, com as frutas e com as verduras e as grandezas, né, da corrente, a diferença de potencial e a força eletromotriz. Bom, a gente pode pegar esses dados e calcular a resistência interna de cada um dos materiais. Então, para a batata, fazendo os cálculos, conseguimos uma resistência interna de 26,5 kΩ. Já para o limão siciliano, fazendo os cálculos, conseguimos uma resistência interna de 17,8 kΩ. Para o limão Tahiti, ficou uma resistência interna de 20,3 kΩ. E para a laranja, ficou uma resistência interna de 23,7 kΩ. E é interessante analisar esses dados de resistência interna, né? Analisar também as grandezas que obtivemos através do multímetro e fazer comparações, relacionar uma com a outra. Então foi possível, é possível afirmar que o mais resistível é a batata, né? O meio material mais resistível é a batata e o menos resistível é o limão siciliano. E a diferença resistiva entre eles, né, é de 8,7 kΩ. Um outro aspecto interessante de mencionar é que o limão Tahiti e o limão siciliano apresentam uma resistência interna parecida, com a diferença resistiva de só 2,5 kΩ. O limão siciliano ele obteve os melhores valores para corrente, para DDP e força eletromotriz, né? Então foram os valores mais altos, impactando na resistência interna dele. Então acabou sendo uma resistência menor, principalmente por conta da corrente, né? A corrente influenciou muito, já que foi uma corrente alta. E aí é interessante também analisar ali a questão da química dos materiais. Os melhores valores foram de materiais que... Os melhores valores assim de resistência interna, ou seja, a menor resistência interna, foi oriundo de materiais que tem uma certa acidez, né, no seu entorno. Então são frutas cítricas, né, no caso. E eles se mostraram um melhor condutor assim de eletricidade para passar os elétrons ali livres.
Enquanto isso, a batata, ela teve ali uma maior dificuldade, ela teve uma maior resistência interna, comparada com essas frutas cítricas. E aqui eu desenvolvi ainda dois documentos, um plano de aula para o professor e um documento para o aluno. E eles podem ser utilizados juntos. O plano de aula vai basicamente fazer uma proposta didática de como o professor pode aplicar esse experimento na sala de aula, e o documento para o aluno ele vai ser um documento que o aluno pode fazer o experimento e pode seguir algumas etapas para poder desenvolver análise, para poder é, verificar determinadas grandezas e afins. Bom, essas foram as referências utilizadas. E é isso. Muito obrigado por assistir e até mais.